Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Ezequiel Wilbert, o sócio fundador da SafeGold, uma empresa que trabalha também em reestruturação de empresas, turnarounds, operacionais, estratégicos. Ô Ezequiel, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, viu? Prazer é todo nosso estar aqui, participando aqui do Virando a Mesa. Show de bola. Ezequiel, conta um pouco então o que é, já para começar assim, para o pessoal entender, o que é a SafeGold, o que vocês fazem? Perfeito. A SafeGold é uma casa de gestão. Nós temos o propósito de fortalecer empresas, fortalecer companhias, através da controladoria, da tecnologia ou da reestruturação financeira que nós chamamos aí o turnaround. Então, a SafeGold ela possui aí, nossos gestores têm inúmeras competências em várias áreas, né, desde a parte jurídica, administração, contábeis e também essa parte de desenvolvedores, analistas, parte de controladoria, para atender a empresa como um todo, né? Nessa área de controladoria e na parte de reestruturação também. Vocês estão em Curitiba? Curitiba é a nossa sede, temos também algumas bases em Santa Catarina, mas a sede toda, né, o nosso QG, digamos assim, fica em Curitiba. Uhum. E conta uma coisa, você fundou a SafeGold em 2015, mas antes disso você ia trabalhar, como é que é? Conta um pouco da tua história aí. Sim, a SafeGold foi fundada em 2010. 2010. Ela tem 14 anos. Uhum. Eu estou um pouco antes nesse mundo de turnaround. Minha trajetória ela começou na área financeira de uma grande empresa têxtil lá de Santa Catarina. Depois disso eu fui trabalhar em banco, fiquei um curto período de tempo. E ali eu tive a oportunidade, então, de participar de renegociações, enfim, e conheci uma consultoria de São Paulo chamada Erimar. Ah, isso. E aí eu recebi um convite. E aí saí do banco, fui trabalhar na Erimar. Uhum. Trabalhei, então, de 2007 até fim de 2009, em vários projetos. E a primeira vez que eu respirei aquilo lá é o que me norteia até hoje, né? Foi muito bom, assim. E aí, final de 2009... eu recém-casado também e tudo mais, tinha uma questão logística que eu teria que ir para o Centro-Oeste. Para tocar projeto, né? Nosso mundo é assim, gente. A gente tem que ir para onde o cliente está, né? Onde o problema está, a gente vai, né? Exatamente. E nós ali, o sul do Brasil, ele tem uma peculiaridade, o empresário do sul do Brasil. E pela jornada ali que nós tínhamos identificado, desde o mercado financeiro até na consultoria, e isso nos norteia até hoje, nós temos um jeito muito peculiar de entender o empresariado ali da região sul. E aí, naquele momento, então, eu disse, não, né, eu vou ficar aqui pelo sul mesmo, nos fortalecer aqui, e aí que surgiu a SafeGold em 2010. Uhum. E aí, de lá para cá, vocês têm feito projetos em controladoria, reestruturação operacional, financeira, sim, todos os tipos de atuação. Exato. Em 2010, nós surgimos só com o turnaround, com pacote de tesouraria necessário ali para você ter essas informações. E em 2015 nós vimos a necessidade também de ter a controladoria. Ela dava uma base de muito mais assertividade para as decisões, para margens, para análises mais profundas. E aí nós iniciamos então o projeto de controladoria, que foi encabeçado aí, né, capitaneado pelo nosso sócio Morello, que está conosco, que é o nosso COO hoje. E aí esse projeto ele foi se desenvolvendo, e a partir da criação dessa área de controladoria, que era exclusiva para contratos de turnaround, começou a surgir oportunidades de empresas que estavam equilibradas e que queriam um aprimoramento no seu sistema de gestão. E aí nós desenvolvemos então a gestão de performance. Então nós temos a gestão de turnaround, que é a tradicional renegociação de dívidas, captação de recurso e o apoio à gestão para virar a mesa para fazer com que o trabalho se desenvolva. E temos também clientes que estão com a situação financeira equilibrada, mas querem um aprimoramento, que acreditam, né, que esse processo de controladoria precisa aprimorar, querem ver a margem, querem uma análise dinâmica de capital de giro, um pensamento mais estratégico e também a tecnologia. Aí em 2015 a gente consolidou isso. Na época,
Até 2018 era só a controladoria, e daí nós incluímos uma área de tecnologia. Então hoje a nossa sede tem ali bastante ocupada por desenvolvedores, analistas, porque os consultores mesmo, nossos gestores, ficam em campo, né? Sim. Vocês estão em quantas pessoas mais ou menos hoje? Hoje cerca de 50 pessoas. E a área de tecnologia, vocês atuam em que especificamente, na tecnologia? Nós somos Microsoft Partners e o nosso desafio é robotizar para facilitar o trabalho da parte de controladoria. Então, o que a gente vê nos clientes nossos? Que geralmente o manejo dos softwares, vamos usar essa expressão, é usado de modo incorreto. Do tipo, você recebe em metros, mas vende em quilo, enfim. Então, nós organizamos todo o processo de entender os softwares que os clientes utilizam, organizamos os campos elementares que precisam ser preenchidos corretamente, treinamos essa equipe para que essa informação seja fidedigna, e aí tratamos todas as inconsistências na nuvem e traduzimos isso para BI. Então ele tem todo esse trabalho, né, de, ao invés de você aguardar um mês para a controladoria apurar o resultado, você vai tendo o resultado de margem, enfim, no dia a dia. Então, tu tem muito mais agilidade e dinamismo para tomar a decisão. E nós temos também, dentro da parte de tecnologia, projetos muito distintos que são exclusivos tecnologia, que, né, não são controladoria, nem turnaround, também existe, né, essa demanda. Hoje, cada vez mais, eu não vejo como fazer turnaround sem tecnologia. Tanto que, na minha proposta de valor de consultoria e reestruturação, eu coloco como um dos pilares tecnologia e transformação digital, né? Porque acho que não dá, não cabe mais. Só que ainda é um negócio que o pessoal patina, né? Acho que acham caro, acham difícil, passou por um apagão de dev no mercado, né? Porque a gente está concorrendo agora com outros países, né? Então os caras param em dólar, o dev que está trabalhando comigo aqui simplesmente vira a chave e vai trabalhar no outro projeto, né? Então acho que ainda é por mais que se fale nisso, né? Eu acho que ainda é um desafio para a gente trazer para a prática do empresário o uso da tecnologia de forma correta, né? E eu acho muito interessante a consultoria, a hora que ela vai prestar o serviço, qualquer que seja ele, embarcar isso, porque ele já te confia, já está lá dentro, para você prestar a consultoria ali na tecnologia é muito mais fácil, né? Para o empresário confiar também é melhor, né? Com certeza. Nós temos um caso, nós atuamos muito também em frigoríficos, né? E frigorífico, o segredo está na formação do mix. O lucro está na formação de mix e produtos que vão ser vendidos. Me falam que no frigorífico o lucro está não no premium ali, né? Mas está na carcaça, está nas outras partes do boi, né? Exato. Ou do frango, Exato, do porco, né? Suíno. Exato. Esse caso foi o seguinte, a empresa já vinha há 4 anos com sucessivos prejuízos. E uma família muito bem estabilizada, que todo mês aportava o recurso lá. Eles, inclusive, tinham conselhos, tem conselho, né? Tinha CEO e tudo mais, mas o ambiente de crise ele é um ambiente muito complexo. E aí esse é um caso muito emblemático que mostra que, às vezes, só o turnaround ele não é o suficiente para você ter uma recuperação sustentável. Ele é uma etapa, um passo inicial, né? Nós entramos, foram feitas a renegociação das dívidas, o aporte vinha por parte do próprio acionista, quando necessário, nós sempre buscando a menor quantidade de aporte possível, e as mudanças estruturais. Uma empresa de quase 80 anos. Então, essa mudança estrutural de troca de pessoas-chaves exigia um trabalho muito grande. E aí, com isso estabilizado, né, ou quase estabilizado, digamos assim, nós partimos então para mudanças mais profundas, uma análise do mix. E percebemos que é bem comum isso em equipes de representantes, né? Claro que tem as suas exceções, mas o representante para a grande rede, ele está lá para tirar o pedido, não está para trabalhar o mix, né? E aí nós verificamos o seguinte, que os industrializados tinham as melhores margens, o bacon, esses produtos, os cortes mais elaborados, e os congelados que tinham as piores margens. E a grande parte das vendas era o congelado, que era o mais fácil de se vender. Então, o que nós fizemos? Um arranjo de mix. Organizamos e fizemos reuniões com as equipes de venda e dissemos, olha, o ideal seria que vocês vendessem esse mix. E com esse mix, nós conseguimos aí, via custo conjunto, que, né, foi elaborado o cálculo com a controladoria, o melhor resultado. Isso faz sentido? É viável? E aí fizeram um trabalho, uma dinâmica lá de um gerente novo que tinha entrado. Olha, esse mix que vocês estão propondo não tem como, mas se nós adequarmos assim, faz sentido, a gente consegue. Então é isso que nós precisamos.
E esse trabalho foi desenvolvido e nós conseguimos dobrar o EBITDA da empresa de 8% para 16%. Você vê que é interessante, só um parênteses aqui. Você vê que é interessante, não é impositivo o trabalho, talvez, de um assessor externo, de uma consultoria. Você chegou a um bom senso e a um campo comum ali, com o gerente que estava ali, né? Falou, isso não funciona para nossa empresa, isso funciona, vamos fazer dar certo, né? Você teve o buy-in desse cara, né? Perfeito. Esse eu acho que é um ponto elementar. O engajamento do time, ele é fundamental para você conseguir uma reestruturação bem sucedida. Caso contrário, porque a SafeGold ou você sozinho não conseguimos nada, tem que ter esse engajamento. E ao envolver, você tem muita pessoa boa ali que está apática pela situação de dificuldade. Sim. Mas você, ao envolver, você começa a despertar e cria-se uma agenda positiva ali para o retorno acontecer. E foi esse caso que aconteceu lá. O resultado aconteceu, a empresa está hoje indo para o 6º mês consecutivo de resultado de EBITDA positivo, sem ter tido aumento de faturamento efetivo. Só mudou o mix. Só mudou, né? o mix. E é interessante quando a gente está numa empresa em crise que muitas vezes aumentar o faturamento, acho que na maioria das vezes, né? Aumentar o faturamento quer dizer mais capital de giro empregado no negócio. Seja financiado pelo equity ou por fundo, fomento, quem quer que seja o financiador. Quando você muda, muitas vezes, o mix, não necessariamente você não precisa empregar mais capital de giro. Às vezes até você reduz o capital de giro empregado, né? Dependendo do ciclo de conversão de caixa daquele novo produto. Então é interessante você buscar não só faturamento, como margem, né? Tem um amigo meu que fala que, acho que é o Christian Murayama, que fala que faturamento é ego, né? O que importa realmente é o resultado, né? Com certeza, com certeza. E ali a gente teve uma visão bem clara de que o dinheiro não é tudo. O dinheiro talvez adiaria essa tomada de decisão da adequação de mix, né? E também ficou uma visão clara que seria humanamente possível sem ter a tecnologia. Ela foi fundamental, você conseguir organizar o sistema, ter uma celeridade, senão nós levaríamos uns 6 meses para conseguir esse efeito que foi conseguido logo na arrancada, né? Então... Você acha que o efeito de ter muito dinheiro ou sócios aportando é quase que uma droga, uma cocaína que o executivo está acostumado? Se tem gente pondo dinheiro, eu vou gastar. Se tem gente pondo dinheiro, eu vou gastar. E a hora que falta o dinheiro, é aí que eu vou promover a mudança? Eu gosto de trabalhar com restrição de capital, porque aí sempre se dá um jeito. E nós tivemos um efeito muito interessante, porque esse terminal mais antigo não tinha capital. Fomento era 10% do valor que você precisava das operações antigamente, com taxa Selic lá em 20%, um ambiente complexo, né? Com a pandemia, taxa Selic a casa de 3% ao ano, dinheiro, excesso de liquidez no mercado, dinheiro sobrando, definitivamente isso aí não era Brasil. O Brasil é a realidade de hoje, a realidade que nós estamos. E isso realmente causou isso que você comentou, né, de heroína, enfim, de viciar. Porque o que a gente acabou vivenciando em 2021 foi um excesso de liquidez no mercado que gerou uma embriaguez coletiva. Por que eu falo isso? Porque todos participaram daquilo. Então o empresário queria crescer, era market share, não queria olhar a margem, não queria olhar a questão de caixa. O mercado financeiro também aproveitou esse momento para crescer, era operação. E, evidentemente, que as consultorias acabaram entrando nesse embalo. E era um embalo que é evidente que ele não duraria. Né? Foi um momento ali. Aquele empresário que disse, não, pera lá, mas eu preciso olhar as margens, né? Esse conseguiu sair muito fortalecido desse ambiente. Agora, a grande maioria dos empresários, das empresas, viram que o faturamento cresceu, tinha dinheiro à vontade, assumiram PMTs que não tinha condições de ter assumido, times, né? Com taxa de juros pós-fixada, e aí agora a receita caiu, a PMT subiu por conta do juro pós-fixado, em função da Selic, e aí você acaba tendo essa onda de recuperações judiciais e desajustes e tudo mais, que é um pouco consequência disso. Então eu, particularmente, gosto de trabalhar
com uma restrição de capital e que o sócio realmente ele dê uma contrapartida dele, mesmo que seja mínima, mesmo que, né, seja mínima, eu vejo que tem aí, consegue um engajamento e fica muito mais prático. Você talvez fazer com que o sócio aporte alguma coisa é mais psicológico, né? Tipo, pô, ele tá pagando, né? É que nem, pô, consultoria que trabalha 100% no sucesso. O nível de, eu já fiz projeto 100% no sucesso. O nível de comprometimento dos executivos e dos sócios é muito menor do que se ele tem que pagar alguma coisa, ainda que baixo, perto do valor que você agrega. Pô, e aí você pega, né, empresas ou empresários que querem fazer uma reestruturação, estão ali há anos, né, indo de consultoria para consultoria, e não aprendem, né, não desmamam da consultoria porque não fazem o que a consultoria está falando. Porque, cara, o que eu falo, o que você fala, o que outras consultorias falam, é praticamente a mesma coisa. Né? O Beabá, ele é muito igual, ele não tem coisa mirabolante. Se pegar um manual de reestruturação, né, a KPMG tinha um manual International Restructuring Guide. É a mesma coisa que eu falo nos meus livros, é a mesma coisa que você prega, que os outros consultorias pregam. Aí o empresário não reza a cartilha, ele não faz. Né? E aí você chega e ele fica viciado na consultoria. Parece que ele quer um braço amigo. Né? E se você não cobra nada, pior ainda. Né? Ele acaba não fazendo nada do que você sugere ali. Né? Exatamente. Nós sempre temos por prática na SafeGold deixar claro que o trabalho de consultoria, o trabalho de gestão, nós usamos a expressão gestão e gestores, foi uma opção tomada lá em 2015 ainda. Ele precisa ser realmente transitório. Uma empresa, ela pode até continuar com o contrato. Nós temos hoje clientes com 4, 5, 6 anos aí de contrato. Mas vai mudando o escopo, né? Total. Que hoje está fazendo controladoria, está fazendo BI, tem um SIG automatizado ali, mas não tem mais gestor lá dentro, né? Então, esse eu acho que é uma evolução realmente sustentável. E nós sempre dizemos o seguinte, os nossos contratos, eles são de 14 meses. 14? 14. 12 para você fazer o trabalho do escopo e 2 meses para fazer uma transição com a equipe, para ela tocar por ela própria. E é interessante porque se você não treina a equipe interna, você gera primeiro essa dependência e depois você não perpetua os resultados. Né? Então, a mesma coisa do médico endócrino, do acompanhamento pós-bariátrica, o que quer que seja. Se você não muda o jeito de pensar daquele time, daquela organização, é mudança de cultura isso. Cara, não é tão simples mudar a cultura. É difícil pra caramba. Mas se você não consegue promover isso, o teu resultado não vai ser perpetuado. Né? Então, tudo bem, a empresa pode ter outros tipos de problema. Mas voltar no mesmo problema que você já resolveu é porque a gente talvez não tenha. Eu me coloco nesse balaio porque muitas vezes não dá. A empresa volta. Eu não consegui fazer com que aquelas pessoas entendessem o jeito de pensar de novo, né? Como é que vocês abordam isso? É treinamento, é conversa, é time? Como é que é? Nós tivemos alguns casos, e eu sempre uso assim, hoje, quando o empresário procura algum auxílio, ele já está muito arranhado, ele esperou demais. Esperou demais, né? Eu gosto daquele empresário que você vai construindo uma relação de longo prazo, mesmo ele sem ser teu cliente, e no momento em que ele perceber o desajuste, ele tem a confiança para te chamar. Nós tivemos casos, por exemplo, de empresas que disseram, olha, em 15, daqui a 6 meses, enfim, nós teremos o desajuste. O que eu faço agora? 6 meses antes, né? 6 meses muito antes. Melhor. Muito melhor. E nós já tivemos alguns erros aí, vamos falar assim, de aceitar a empresa que estava parada, ou empresas, por exemplo, que houve alternância de consultoria. Tinha uma consultoria, aquela consultoria então não era boa, vem cá SafeGold, porque a consultoria anterior nós estamos tirando. Isso geralmente a história nos mostra que é um pepino. Porque nós já tivemos casos, por exemplo, de excelentes consultorias que estavam no projeto antes de nós entrar, já tinham passado às vezes até 2, e daí nenhuma presta. Sempre a culpa é do consultor. Exato. Nunca a culpa do empresário. Aí o empresário chega e fala, desmerece a consultoria. Cara... Então, nesses casos, a gente diz assim, ó, é um problema que o empresário ele não quer mudar. Ele só está querendo, na verdade, postergar um problema inevitável que vai acontecer na mão de alguém. E trocar o interlocutor também. E trocar o interlocutor. Porque é uma história para o banco, por exemplo, ou para qualquer credor, fornecedor, para o próprio time da empresa. Olha só, troquei a consultoria, agora vai dar certo. Ele ganha um novo fôlego. O credor talvez acredite, né? Mas o credor mais safo sabe que provavelmente a culpa é do empresário, né?
Exatamente. O que nós sempre fazemos? O overview. Então, mesmo que for uma alternância, que seja alguma coisa que seja exigida, por exemplo, de algum parceiro, alguma coisa nesse sentido, esse overview ele é fundamental. Ele vai fazer uma análise da empresa como um todo para ver se ela é viável. É o diagnóstico. O diagnóstico, exatamente. Nós chamamos de overview empresarial, que é o diagnóstico empresarial. E ali teve casos, por exemplo, que nós identificamos que a empresa não tinha viabilidade. Uhum. E aí foi dito, olha, você não tem viabilidade. Nós não vamos entrar porque o teu negócio em si, os teus equipamentos comparado com os teus concorrentes estão muito defasados, você não vai ter a mesma produtividade. O teu concorrente não paga juro, você paga, a conta não vai fechar. Não, e às vezes assim, eu te falo, às vezes fechar é a melhor solução. É que vai preservar mais valor para o empresário, talvez seja fechar a empresa. Ou vender para alguém que tenha mais capacidade, Exato. vender a carteira de cliente, vender os ativos, encerrar uma liquidação organizada do negócio, muitas vezes é a única saída. Se não tem capital novo, se não tem estratégia nova, fecha. Exato, exatamente. Não há vergonha nisso. Com certeza, com certeza. E isso é duro, mas às vezes precisa ser dito. Mas nós sempre, quando iniciamos um projeto, fazemos com a equipe tática e com o empresário um kickoff muito profundo, olho no olho, dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui basicamente 3 caminhos. Uma recuperação condenada, que é um voo de galinha. Que é ganhar fôlego, né? Buy time. Uma, que é uma recuperação que às vezes pode acontecer. Você está num setor que está numa baixa de ciclo, você vai dizer, olha, nós não vamos conseguir recuperar nesse período, mas nós ganharemos um tempo para aguardar que um fato novo aconteça. Sim. E tem aquela que é a ideal, a sustentável. E é um empresário que geralmente passa pela primeira crise e consegue uma recuperação sustentável, se torna um empresário muito melhor. Muito mais aprimorado e tal. Então, essa sustentável é aquele mindset. Bom, se temos que passar por isso, que seja para que nunca mais precisemos passar. Então, vamos ser os mais drásticos possíveis, fazer todas as mudanças que precisam para que a gente se reestruture e consiga, né, alçar um novo estágio. Então, essa é a mentalidade assim que a gente procura e que tem, né, dado muito certo. Sabe que você falou um negócio interessante? O empresário que já passou por isso está muito mais forte. Eu tenho visto, vieram empresários aqui que já passaram por crise nas suas próprias empresas e agora eles dão consultoria. Eles têm a empresa e dão consultoria, ou às vezes dão mentoria, porque qual que é o racional? Só quem viveu na pele realmente sabe o que falar para quem está passando por aquilo, né? E aprendeu também, né? Aprendeu, talvez no modo mais difícil, né? MBA hiper caro, né? Mas aprendeu na Street Smart, né? Aprendeu na prática ali o que é viver aquela crise. É interessante isso, né? O empresário sai forte, né? Com certeza. Todos estão sujeitos a cometer erros, né? Isso acho que é uma tônica da vida, de você aprimorar. E aprender com os erros é algo que faz com que a pessoa se desenvolva e tenha um crescimento e um amadurecimento contínuo. Então, isso precisa ser utilizado. Passar pelo trauma de uma perda, ou de uma doença, ou da quebra de uma empresa, ou passar por uma situação muito complexa, ou destrói de vez, ou te torna muito mais forte, né? Então, eu acredito assim, eu tenho histórias fantásticas de empresários que eu até me inspiro, inclusive, que conseguiram superar situações de não ter nada, né? E acabaram voltando muito mais forte, construindo impérios aí. Então, eu super acredito nisso. Eu tenho até, eu escrevi um livro junto com uma psicóloga chamada Psicologia da Crise. E a gente comparou, né? Crise financeira, crise empresarial, crise de relacionamento, perder um amor, luto, doença. E tem características muito semelhantes entre elas. Tem características, lógico, específicas de cada uma. Mas tem características muito semelhantes de ansiedade, superação, várias delas, né? E é bastante interessante comparar, que você falou da doença, né? E é realmente isso. E a maioria das pessoas que passaram por isso, quando saem do outro lado, elas saem fortalecidas. É como um bodybuilder, né? Ele vai lá romper as fibras musculares para conseguir ganhar músculo e aquilo vai viver com ele tem memória muscular. É a mesma coisa. Não é só na dor que você acaba, acho que, se superando, né? Então, eu sou uma pessoa que tive uma carreira estável, não passei por nenhuma crise, fui diretor de um banco, entrei nesse banco, fiquei 40 anos nesse banco. Talvez eu entenda daquele banco, dos processos daquele banco, mas se eu tiver uma
talvez um outro desafio na minha vida, eu não consiga superá-lo, porque eu não aprendi, né, a superar. Então, acho que é muito interessante na nossa profissão isso, né? Então, cada dia é um desafio diferente, um empresário diferente, né? Com certeza. É muito, 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 muito desafio. Nesses anos aí de SafeCode, teve algum caso emblemático que você falou assim, cara, não vou conseguir resolver, é uma pedreira e acabou dando certo? Como é que foram assim? Tem alguns casos para compartilhar? Nós passamos já aí por mais de 300 empresas. 300? 300 empresas, tantos casos. E a SafeGold, nós ganhamos uma notoriedade de mercado por casos bem complexos em empresas que estavam paralisadas, né? E que a gente voltou, fez um estudo, viu uma viabilidade e conseguiu ressurgir elas. Então, isso deu uma notoriedade. Hoje, a gente procura, por uma questão aí de risco e tudo mais, pegar uma empresa que já esteja mais encaminhada. Então, né, essa parte, esse desafio de empresa parada foi algo do passado. Mas nós já tivemos empresas que estavam lá no sindicato, com greve, funcionários já há 4 meses fora de casa. Eu tenho um caso muito emblemático que foi várias pontas aí que você teve que amarrar para fazer uma empresa se recuperar. Essa é uma empresa do setor metal mecânica. Ela tinha vários meses aí de atrasos sucessivos de salário e ela tinha parado. Os funcionários tinham perdido toda a credibilidade aí de recebimento, já estava com o salário atrasado, foram para casa. E aí nós voltamos, fizemos um overview, chegamos na empresa, fizemos um overview, verificamos que ela sim tinha viabilidade, tinha carteira de pedidos, a produção dela era boa, que era uma baixa de ciclo de mercado. Então, nessa baixa de ciclo de mercado, o empresário tinha feito um outro investimento que descapitalizou a empresa, estava pela metade aquilo. Então, foi um erro um erro aí de gestão de alocar recurso capital de giro para investimento. E conversamos com o sindicato, com todos os colaboradores e dissemos, olha, temos agentes financeiros interessados em aportar recursos para fazer isso aqui girar. O negócio é viável, os credores aí estão dispostos a um standstill e nós precisamos um voto de confiança de vocês para que vocês voltem a trabalhar e aceitem receber semanalmente para dar o giro até a condição do salário estar resolvida e depois começa o salário normal. E conseguimos convencer o sindicato, voltou todos os colaboradores lá, 600 e poucos colaboradores, voltaram a trabalhar. E nós tínhamos realmente conversado com todos os fornecedores estratégicos, com agentes financeiros e tudo, só esquecemos de olhar um. E aí eu acho que é por isso que não pode ter ponta solta. A energia elétrica. A companhia de energia elétrica, essa nós não tínhamos analisado. E a empresa estava com energia elétrica, e naquele momento tu tem que ser muito rápido, porque tudo isso é construído em 2, 3 dias. Sim. Se você não tem um mês para pensar. Resumo da história. Todo mundo trabalhando, voltando. Deu 2 horas da tarde, a empresa tinha dado a marcha de manhã, 2 horas da tarde. Cortaram. Vieram para cortar. E aí, naquele caso, o que você faz? Nós fizemos um isolamento humano do cortador de energia. Isolamento humano. Viemos na frente e dissemos, olha, aqui vocês não vão cortar, a gente começou um trabalho hoje, os funcionários estão totalmente desacreditados, se vocês cortarem, aqui acabou. Se você cortar, não tem salário para a galera, né? Não tem salário. E aí vocês nos deem pelo menos 2 horas que nós vamos regularizar essa situação, é um voto de confiança. E aí o pessoal ali mesmo se sensibilizou, disseram, claro. Então vocês têm 2 horas, a gente retorna. Então, às vezes, esse tipo de coisa de turnaround é o que faz a diferença. Você tem que ter o pé na lama, sim, arregaçar as mangas e não existe ego dentro do turnaround. Você precisa estar do lado de um torno e, ao mesmo tempo, de uma reunião estratégica com o principal fornecedor. Então, esse foi um caso bem interessante e a empresa voltou, está funcionando até hoje, depois acabou sendo vendido, inclusive. Então, é um negócio assim foi um dos cases interessantes ali que a gente visualizou. Bem desafiador mesmo. Eu peguei um caso uma vez também de uma empresa de fios e cabos que um fornecedor tinha penhorado aquele fio de cobre. Tinha penhorado o fio, né? Mas tinha bobina e o fio estava enrolado na bobina. Né? Ele chegou com o oficial de justiça e falou, olha, eu vou levar embora. A gente falou, pô, pode levar. Aí ele estava saindo e a gente falou, não, peraí, a bobina é nossa. Não, mas a bobina é um pedaço de madeira. Não importa, é nosso. Se você tirar essa bobina daqui, eu vou entrar com um processo criminal
de roubo, um BO de roubo, você está roubando a empresa. Se vira para tirar isso daqui. A pessoa foi embora. Quando ela voltou, mesma coisa. Pessoal, é o seguinte, se essa bobina sair, se esse cobre sair, não tem salário para ninguém. Ele não entrou na fábrica. Ele não entrou. Depois a gente acabou dando um outro jeito, virou quirografário, mas não entrou. Então, às vezes, nosso papel também é um pouco mais incisivo ali na hora, né? Porque, pô, você tá lidando com dinheiro, com pessoas, com famílias que estão precisando ali, às vezes, da tua intervenção, porque sozinhos eles não iam conseguir. Então tem um papel social interessante também de preservação do salário daquelas pessoas, né? Com E certeza. não é tão trivial, né? Porque, pô, são decisões perigosas às vezes, né? Exatamente. Eu sempre brinco o seguinte, que virando a mesa, empresa boazinha morre, não adianta. Você precisa, às vezes, ter situações drásticas, tomar decisões drásticas, porque o mercado ele é muito dinâmico, ele é um mercado, vamos dizer assim, que perdura o que for o mais ágil, mais rápido, mais adaptável, enfim. Então, é necessário medidas drásticas realmente. Às vezes, você virar a mesa é fundamental. Um outro elemento que eu vejo fundamental para a gente conseguir, nós tivemos até uma escala relativamente interessante aí de projetos, né? O turnaround representava cerca de 70% dos nossos projetos, hoje está mais ou menos meio a meio, né? Mais ou menos essa proporção, ganhou muito corpo a parte de controladoria e de tecnologia, mas é uma cultura forte também. Ao mesmo tempo que você tem que se desafiar para conseguir desenvolver um turnaround bem sucedido, para você criar uma empresa de verdade, de consultoria, que é o que nós estamos mirando 20, 30 anos à frente, né? Sim. Você precisa ter uma cultura forte, até porque o próprio empresário às vezes vai assediar o teu gestor, vai existir uma situação de você precisa ter a lealdade total e a segurança de que você tem uma pessoa com um alto padrão ali de moral, né, e de dignidade, e também de zelo e compliance e tudo para tratar de números e de informações importantes, tem uma responsabilidade técnica muito grande. Se você tomar uma decisão errada ali e isso ficar evidente, você é responsabilizado por isso. Então, você está à frente daquilo. Então, a gente sempre vem fortalecendo muito a cultura. E como que se fortalece a cultura? Trazendo resultados. Então, isso que eu comento aqui dos resultados, a gente divulga também muito internamente. Olha, os gestores X participaram de um desafio fantástico, em que conseguimos um resultado para a empresa, que foi o resultado que virou a mesa aí da empresa. Aí o empresário também referenda isso, né, tem essa situação de gratidão. Então, eu acho que os cases, eles são muito bonitos, claro. Mas você também tem as suas falhas, evidentemente. E essas falhas, elas servem para uma lição de casa. O que a gente errou, onde erramos, como que poderíamos ter feito diferente e aprender. E, às vezes, os fracassos, eles são muito mais importantes para a construção de um futuro, né, do que... Com certeza. Eu acho que sim. Eu já tive muito fracasso na vida. E todos os meus fracassos me fizeram uma pessoa melhor, porque aquilo eu não erro mais. Eu posso errar outras coisas, mas aquilo provavelmente não vai errar mais. Tem uma passagem interessante, eu não sei de quem, não sei onde eu li, eu não sei de onde eu li, mas que um piloto, né, de caça saiu para voar lá e quase morreu, acabou a gasolina, né? Acabou a gasolina do caça, ele quase morreu, voltou para a base, e a pessoa que era responsável por abastecer ali, pô, ficou super constrangida e nem apareceu no outro dia. Mas ele falou, pô, onde você tá? Por que você não tá aqui hoje? Ele falou, mano, eu achei que você nunca mais fosse querer que eu estivesse aqui com você, porque eu errei. Ele falou assim, você é a única pessoa que eu tenho absoluta certeza que esse erro você não vai cometer nunca mais. Então você é a pessoa mais apta para estar aqui nesse momento e abastecer o meu caça, porque eu sei que outras pessoas podem cometer esse erro, mas você não. Eu acho que é muito isso, né? Aprender com os erros. Perfeito, isso é fantástico. Nós temos alguns gestores da nossa equipe que eram empresários que quebraram. Fantástico, que legal, fantástico. E essa questão de cultura forte, ela dentro da Safe Gold até facilmente cultivada, porque o nosso propósito de fortalecer empresas é palpável. Você enxerga o resultado com muita facilidade. Diferente, por exemplo, talvez no escritório de contabilidade, alguma coisa assim que você, né, precisa... Ali não, você, olha,
salvamos tantos empregos, conseguimos fazer uma empresa voltar a ter rentabilidade, conseguimos reduzir o risco de um negócio, enfim. Então, eu acho que essa parte de propósito é algo assim que tem nos norteado e tem sido combustível, né, para um time entrosado e com sincronismo. Essa parte da controladoria que é interessante também, eu vejo que nas pequenas e médias empresas ainda é um grande desafio, né? Nas médias também. Você vê mudando essa cabeça do empresário, você vê o mercado, as pessoas estando mais educadas e querendo mais tomar decisão com base em dados? Olha, o turnaround, a parte de controladoria e de BI é para nós, para os gestores. Ou pelo menos no perfil dos clientes antigos que nós tínhamos ali, né? Uhum. Que já vem mudando muito também. O empresário ele não queria saber de ver o resultado. Eu tenho um caso de um empresário que eu tenho que correr atrás dele no estacionamento para ele ver os números da empresa. Você vê o nível, assim, né, que às vezes a gente encontra. Nós tivemos um caso que até foi bem complexo. A empresa vinha vindo muito bem. Um outro caso, uma empresa que estava parada, entrou, deu uma recuperada fantástica e ela decidiu assinar um contrato gigante com uma grande empresa aí do mercado de transportes, né, de aluguéis de implementos. E, resumo da história, esse contrato teve um aumento enorme, ele não tinha reajuste, né, não tinha essa cláusula de reequilíbrio econômico, e no decorrer da construção desses produtos, que levaram aí mais ou menos 10, 11 meses, deu o efeito pandemia de tudo subir. Então, subiu o preço de aço, subiu o preço de absolutamente tudo. Ao passo que esse contrato, que era para ser um contrato até com uma margem interessante ali, a margem, na verdade, não ia ser tão boa por conta da escala, era 18% de margem, acabou dando 30% de prejuízo. E aí, o que foi feito? Vamos buscar reequilíbrio. Não, porque vem outros negócios e tudo mais, enfim. Aquela esperança sem fundamento, né? Exato. E é óbvio, é difícil negociar com esses grandes conglomerados, né? Enfim, e você tem que cumprir o contrato. E aí chegou um determinado momento que o resultado ele era apurado de forma gerencial pela própria empresa. E aí, como o resultado estava tão ruim, simples, se resolve. Para de apurar o resultado. É fácil, né? Aí, nesse momento, tu tem a clara visão de que, às vezes, quando o empresário está se afogando com uma boia ali para lançar, ele não se preocupa com o restante. Mas nem por isso você tem que deixar de fazer a controladoria. É necessário, porque ela é um balizador, mesmo que talvez para o empresário não seja a prioridade dele, é um balizador para a nossa equipe, para ver se está indo para o caminho certo. Claro. E nós tivemos casos de empresários, por exemplo, que não olhavam para aquilo, ele queria a sobrevivência e depois ele começou a ver a importância. Mas a construção da controladoria, geralmente vem empresas que já têm uma ciência de dados e o empresário, às vezes, ele quer um aprimoramento daquilo. O nosso diferencial na controladoria, aliado à tecnologia, é que o empresário geralmente vê o resultado do jeito que ele quer, gerencialmente, com 30 dias de atraso. E a gente consegue entregar nos 10 primeiros dias. É o que eu falo para minhas equipes, assim, eu não quero olhar pro retrovisor, né? Se eu olhar pro retrovisor, ferrou, eu tenho que olhar para frente. Exato. Se eu for olhar pro retrovisor, tem que ser aquele muito mais curto prazo para eu conseguir tomar decisão e mudar a rota, né? Com certeza. E além de você conseguir olhar alguns indicadores estratégicos dia a dia, ou semana a semana, né? À medida que vai acontecendo. Então, vem mudando muito. Né, vem mudando muito essa questão de ciência de dados, de consciência de dados, mas é um perfil muito, muito específico, direcionado ali para melhoria de performance. Isso é interessante, né? O empresário, eu acho que quando ele não olha a controladoria, ou quando ele não olha os números, ele está na fase de negação. É muito mais cômodo não ver nada. Tipo, não quero ver isso hoje, não tô com cabeça, aí semana que vem não tô com cabeça de novo, e a pessoa vai ignorando os fatos, isso potencializa muito mais a crise, né? Quanto antes eu identificar e tomar decisão, eu não protelar, não me enganar, mais rápido eu vou conseguir resolver, né? O buraco tá aumentando. Tinha uma frase que eu falava para uma empresária, depois a empresa dela, a gente saiu, depois de uns 5 anos ela pediu falência. Mas eu falava para ela, o seguinte, olha, você tem um abismo a 10 passos, por que você está dando o primeiro passo? Vão sobrar só 9 passos. Você está dando o segundo, o terceiro, daqui a pouco tem um passo, você morreu. Né? E a pessoa não toma a decisão.
Né? Então, eu acho que muitas vezes, se eu não tenho dado, eu vou tomar a decisão chutando. Então, não é decisão, é chute. Eu prefiro ir para Las Vegas, né, do que fazer isso. Eu vou jogar a carta, é a mesma coisa, é bingo, é cassino. E se eu ignoro, né, eu tô sendo leviano, eu tô sendo infantil até, né? Mas é psicológico isso, né, Ezequiel? É psicológico, a pessoa não consegue, ela tá travada. Né? Como é que você destrava uma pessoa dessa? Eu vejo que são etapas. Às vezes se ele é algo que tem que vir de dentro para fora, o empresário ele tem que querer. Se ele não quer, vai entrar para aquela classe de mera sobrevivência. Aí o que você precisa fazer? Trabalhar o quanto dá e depois fazer uma transição. E aí vai acontecer isso que aconteceu com esse caso que você comentou. Fatalmente depois vai precisar de novo, vai, né, quebrar. Agora, o que nós estamos trabalhando nos empresários? Ele às vezes está tão atolado no problema que para ele só quer sair do problema e ele não quer dar o segundo passo. E a gente diz o seguinte, que às vezes o que deu certo do 1 ao 5 não vai fazer a empresa dele durar do 5 ao 10, ele precisa focar em caixa. Então nós estamos focando muito em caixa. Eu tenho um caso de uma empresa também metalmecânica de Santa Catarina, ela teve um sério problema, ela 50 anos fazia a vida toda equipamentos para a indústria moageira. Em 2013 ela foi assolada aí por produtos chineses. Qual que era a dinâmica de mercado dela que durou aí por 50 anos? Existe a Biller, que é a principal de mercado alemã, que tem inovações e um preço altíssimo, e eles faziam o seguinte, eles tentavam ver as tendências da Biller e tentar produzir igual, com a mesma qualidade, uma qualidade espetacular, só que com a metade do preço da Biller. Então, um público A só compra a Biller. Um perfil C de clientes no mercado nacional comprava o deles, porque queria a qualidade Biller, mas pela metade do preço. Fabricante nacional, fazia financiamentos pelo BNDES, prazos alongados e tudo mais. E uma classe C que queria preço e preço. E aí era a China. E aí a China, a gente fez inclusive uma rodada, nós fomos visitar indústrias na China, na Alemanha, na Turquia, porque para tentar entender o mercado, isso fez parte do overview à época. A China começou a trazer produtos que eram 30% do valor do produto do nosso cliente. Então, uma máquina lá, por exemplo, um planchister, que é um tipo de equipamento, que ele vendia R$300 mil, o chinês chegava aqui por R$100 mil. Já internalizado. Já internalizado. Então, o empresário que tinha capital, ele dizia, eu vou comprar 3 e deixo 2 estocados. Se estragar um, eu coloco o outro. E aí a situação se agravou quando empresas nacionais começaram a importar esses produtos, montar aqui, fazer algum pouco de elaboração e colocar a placa Made in Brasil e credenciar no BNDES, que aí você conseguia habilitar o financiamento. Aí foi a derrocada. O que a gente fez? Teve que reinventar totalmente a empresa. A empresa, assim, ela realmente quase parou, não tinha carteira de pedidos, e aí entrou na recessão de 2014, 15, 16, então os empresários não estavam investindo. Ela fez uma parceria estratégica com uma empresa turca, que nós visitamos, e para importar máquinas turcas, ela chegou à seguinte conclusão: não tenho como competir com os chineses em produção em série. Então, tudo que eu faço em série, eu não vou mais produzir, eu vou comprar de um fabricante maior de fora que tenha competição. E não quero saber de chinês, vou pegar o turco que tem a mesma qualidade e vende também, tem uma entrada muito boa na Europa. E acabou trazendo essa parceria. E aí, fazer o que agora? Porque vou virar comércio, vou desativar minhas indústrias. Aí tivemos um insight na Alemanha, que visitamos indústrias lá, que tem a mesma carga tributária brasileira, mão de obra mais cara, e para eles disseram que estranho vocês estarem sofrendo com os chineses. Para nós são os melhores clientes, inclusive é eles que estão sustentando o nosso crescimento de país aqui de 3,5%, a Alemanha crescendo 3,5% puxado pela indústria e a Europa toda crescendo negativo, não tendo crescimento. Aí aquilo deu um insight, mas como que por que os chineses compram do alemão? Porque o alemão estava sempre um passo à frente. Ele inventava uma máquina, o chinês copiava, ele já tinha uma nova. Então eles investiam pesado em inovação. Aí esse insight veio e disse, olha, vamos fazer plantas customizadas que para o chinês conseguir fazer, ele precisa mandar um engenheiro chinês, fazer o projeto, fazer todo o detalhe e tudo mais, e vocês têm que essa condição. Né? E aí foi feito toda uma reengenharia
de importar máquinas para vender e fazer só projetos customizados. E aí a empresa conseguiu a customização exige uma presença de uma equipe local, de técnicos e fazer o projeto, defender esse projeto técnico. Quando o cliente dá ok, daí sim você vai para suas máquinas, produz e entrega com a chave na mão. Então, ali foi conseguido com as duas principais marcas de café em cápsulas hoje do Brasil. As duas plantas foram feitas por esse cliente nosso. Ele desenvolveu, inclusive uma delas é o primeiro fabricante não europeu a fabricar uma planta para eles, né? Foi um sucesso assim. Então hoje praticamente quase todos os cafés e cápsulas que tem hoje no Brasil as fábricas foram feitas por eles. Setor farmacêutico ele começou a entrar também. Então ele disse assim: eu não sou mais fábrica de moinho, eu sou fábrica de equipamentos para a indústria alimentícia, indústria química, o que precisar que lida com sólidos eu tenho a expertise para desenvolver. A empresa hoje... uma mudança do modelo de negócios, né? Super. Eu acho os turnarounds mais interessantes essas mudanças de modelo de negócio. São os mais interessantes. Exato. Hoje a empresa exporta para 40 países. E aí o que a gente começou a fazer? Caixa. Vamos reforçar a caixa. Reforça a caixa, vamos liquidar antes. Ela teve que entrar em RJ. Vamos liquidar antes a recuperação judicial, fortalecer caixa. Teve uma situação de um concorrente que começou a copiar, e naquela oportunidade, a empresa com caixa, esse concorrente assediou os principais clientes, ele montou uma excelente estrutura, uma estrutura com máquinas novas, mais enxuta, só que não tinha o essencial, que era o caixa. E aí esse cliente nosso, então, concedeu o dobro de prazo para os principais clientes que foram assediados, e os clientes, não, ok, eu não vou conseguir chegar no preço deles, mas vocês já conhecem nós há mais de 50 anos, e esse novo está se provando, será que os produtos dele vão durar? Então você tem a opção, o que está ao meu alcance? É facilitar o pagamento para você. E aquela outra empresa, inclusive algumas máquinas foram absorvidas por esse cliente, ela deixou de existir. Então vocês vejam o poder do caixa. Então aqui a gente viu dois casos, uma empresa que estava de joelhos porque não tinha o caixa e que alguém poderia ter feito isso a ela, e aí ela teve toda uma jornada de crescimento, conseguiu o caixa e conseguiu neutralizar um concorrente que estava ali, né, querendo se desenvolver. Então, o mundo dos negócios ele é muito dinâmico. Empresas de turnaround, à medida que os mercados vão se consolidando, a gente vê aí várias grandes empresas comprando menores, o turnaround também vai ficando mais desafiador. Sim. Antigamente era mais, né, um pouco mais fácil. Era mato alto, né? Agora nem tanto, né? Então você precisa ter esse foco de pensar o turnaround virou estratégico. Sim, né? Ele virou mais estratégico ainda do que ele já era. Então, perfeito. São desafios. Muito bom, Ezequiel. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Aí. Sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Estevão. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio e até a próxima.